Olá, amigos. Como eu vou saber educar uma criança, desenvolver uma criança especial, se eu não tenho o laudo médico dela? Olá, amigos. Para responder essa pergunta que eu tenho recebido demais aqui, né, vem de todo canto do Brasil. Inclusive, são duas perguntas interessantes, dois relatos, né, de pais. Um é dizendo: como eu vou saber o que fazer com essa criança se ela não tem diagnóstico, não tem laudo médico? Isso é a escola perguntando. Outro, a escola dizendo para o pai da criança: se você trouxer laudo médico, eu posso até reduzir a média dela para ela ser aprovada. Duas coisas tão idiotas, tão imbecis e o pior, ilegais, irresponsáveis e desrespeitadoras de uma criança especial. Vamos ver? Bom, para começar, antes de mais nada, nós sabemos que só tem uma profissão competente, que tenha competência de analisar uma criança para saber como alfabetizá-la, como educá-la, como desenvolver suas habilidades, como desenvolver a sua inteligência, como desenvolver o seu conhecimento. Essa profissão se chama o docência, é o docente, é o professor, é o educador. Médico é para cirurgia, tratamento clínico, etc. É para consertar os defeitos neurológicos, biológicos, etc. da pessoa. Quem é competente para educar é o professor. Por eu ser professor, quer dizer que eu não posso saber quando uma criança é autista, tem que ter um médico para dizer que ele é autista. Aliás, nem todo médico, inclusive, sabe como dizer que é autista, que o neuropsicólogo consegue identificar com mais facilidade do que o próprio médico. Mas não é isso. O autista, para o tratamento clínico, é o médico quem tem que definir. O autista, para o desenvolvimento educacional, é o professor quem tem que definir. Para isso, ele sabe ler, ele consegue estudar, ele tem que se atualizar constantemente. Então, hoje nós temos diversos cursos de especialização em autismo, TDAH, dislexia, descalculia, deficiências intelectuais, etc., para professores. Exatamente por quê? Porque é na escola, para o professor, onde aparecem todas as crianças normais, não normais, extraterrestres, se tiver vindo de outra galáxia, se tiver. E nós temos que analisar cada uma delas, de per si, cada uma delas, na sua individualidade, para nós sabermos o que nós vamos fazer na parte educacional. O laudo para matricular essa criança no atendimento educacional especializado é dado por nós, porque só nós temos competência para saber se essa criança pode se desenvolver intelectualmente por meio do próprio professor regular da sala de aula, ou se precisa de uma terapia complementar, tipo fonoaudiológica, terapeutas ocupacionais, toda psicopedagogos, para desenvolver o cognitivo, que é a sua capacidade de aprender. Então, quem tem que dizer isso? Então, a escola que diz que se você me trouxer um laudo médico, eu posso diminuir a média para sua filha passar de ano, ela, além de tudo, está destruindo essa criança. Por quê? O que nós temos que fazer com a educação inclusiva? O que significa a educação inclusiva? Significa mostrar para uma criança especial, que antes era matriculada em escolas especiais, mostrar para essa criança que ela pode se integrar com seus colegas todos, sejam eles neurotípicos ou não. Aí nós colocamos ela numa sala com todas as crianças neurotípicas. Aí ela vai observar as crianças neurotípicas e o seu cérebro vai ficar trabalhando no sentido de se tornar igual. Já é um grande passo. E isso se ela não sofrer bullying. Por isso que nós temos que, como educadores, proibir o bullying para que haja eficácia na educação inclusiva. Essa criança ali naquela sala de aula, independente de ter laudo, de ter diagnóstico, de ter seja o que for. Então, por isso é que é importante os professores, os dirigentes, os coordenadores assistirem isso. Essa criança em sala de aula vai ser colocada ali. Ela vai ser colocada ali como? Aí nós temos vídeos explicando como é que a gente aloca uma criança numa turma.
De que forma nós pegamos a criança especial e colocamos na turma do quarto, do quinto, do sexto, do oitavo ano, etc. Não é pelo conhecimento que ela tem. Nunca. Porque o conhecimento que ela tem não é igual ao conhecimento das crianças da idade dela. É pela idade dela. É lógico. Porque ela tem que se sentir com seus pares da mesma idade, para que o seu sistema límbico trabalhe e a seu favor e não contra ela. Se ela for colocada numa turma de crianças muito mais novas do que ela, o que vai acontecer? Ela vai se sentir inferiorizada. Então tudo isso é a escola quem decide. Até agora eu não falei de médico. É a escola quem decide, tá? Então a escola pega a criança, verifica a idade, coloca. Aí vai, mas como é que eu vou? Aí o professor, como é que eu vou educar essa criança? Eu estou dando aula para criança no nível do oitavo ano e ela está no nível de terceiro ano. É isso que a legislação determina. A adaptação de currículo, a adaptação de conteúdo, a adaptação não é diminuir a média para ela passar. Vamos analisar. Aí essa escola que disse, se você me trouxer um laudo, eu diminuo a média para a sua filha passar de ano. O que nós vamos fazer? Nós vamos entregar a essa criança a mesma tarefa que os outros todos. Ela não vai entender nada, vai tirar 0. Nós vamos entregar a essa criança a mesma prova que para as outras todas. Ela não vai entender nada, vai tirar 0, 1, 2 no máximo. Aí o que vai acontecer? Ela vai passar porque trouxeram um laudo e ela diminuiu a média para a criança passar. Então a criança passa tirando 0, passa tirando 1. Essa criança vai entrar num processo depressivo imediato. Ela vai sentir completa. Como é que todo mundo para passar tem que tirar 7 e eu para passar basta tirar 1? Eu sou uma incompetente, eu sou um pobre coitado, eu não sou nada, eu sou o incapaz. É óbvio, você está destruindo essa criança para o resto da vida. Então, um professor, um diretor que diz, traga um laudo médico, eu diminuo a média dela para ela poder passar, está indo contra tudo. Contra a educação inclusiva, contra a moral, bons costumes, contra a sua própria capacidade docente. Ela não aprendeu nada na faculdade. Ela não aprendeu nada na vida, está desrespeitando. E se fosse seu filho? Aí pergunta, se fosse sua filha, a senhora ia fazer isso? Ah, mas eu não tenho filha deficiente. Sim, qualquer um de nós pode ter filho deficiente, basta ele sofrer um acidente. Não, tem coisas, gente, que dá vontade de falar uma coisa dessas. Né? Então, o que a gente tem que fazer? Vamos na prática. Para evitar isso, vocês já sabem, tem que se munir de argumentos para mostrar para essas pessoas que elas são umas idiotas, que não somos nós que estamos chamando de idiota, é Comênios, naquela célebre frase que ele falou na Didática Magna do século XVII. Age idiotamente aquele que quer ensinar ao aluno não o que ele pode aprender, mas sim o que ele próprio deseja. Bom, agora vamos à prática. Na prática, a criança chega. Nós vamos analisar as características dela, de aprendizagem. Ela fala, ela ouve, ela entende, ela responde, ela raciocina, ela elabora. A depender dessas respostas que nós vamos ter numa avaliação diagnóstica, nós vamos então adaptar o conteúdo a ela. Então nós temos que dar a nossa aula, preparar o nosso plano de aula, de maneira a incluí-la. Como? Logicamente, nós não podemos dar uma aula expositiva, porque se nós formos dar uma aula expositiva, ela vai ficar largada lá no canto. Nós temos que dar uma aula em que nós estejamos sentados ao lado dela e de todos os outros, porque todos têm que se sentir iguais. Então nós vamos ter que dar uma aula em grupos operativos, que é a nossa metodologia dinâmica grupal, que tem vídeos explicando, tem cursos que nós estamos dando sobre isso. O primeiro desse ano ia ser em Salvador, não vai ser em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, na Clínica Psicolúdico, dia 14 e 15 de fevereiro. Então, e tem livros meus explicando isso também, tem um capítulo inteiro sobre isso. Então o professor tem que estar sentado com o aluno, sentado com todos os alunos, por isso em grupos operativos, e ele vai sentando com os alunos. E ele vai distribuir, ele não vai dar aula expositiva, ele vai distribuir planos de aula. Planos de aula não, questionários ou roteiro de estudo dirigido. E logicamente todos os roteiros são do mesmo tema, independente do nível do aluno, apenas os conteúdos das perguntas é que são de acordo com cada um. Como é isso, professor? Como é que eu vou fazer isso? É impossível, né? Não. Você vai dar raiz quadrada. Então, se você vai dar raiz quadrada,
obviamente, o título é raiz quadrada, você põe desenhos característicos de raiz quadrada, você põe coloridos, tudo para ficar bem bonitinho, para todo mundo receber aquele mesmo roteiro. Põe no quadro, faz o que você quiser, como você tiver meios, tá? Escreve, desenha. Cada grupo você distribui um roteiro, e no grupo onde tem essa criança que não está no nível de raiz quadrada porque ela acabou de aprender a somar e subtrair, está começando a aprender a multiplicar, e você vai mostrar o que é uma raiz quadrada. Então, o que é? Todos os conteúdos de todas as matérias, o professor, quando tem alguém especial, a única coisa que ele precisa é pegar aquele conteúdo do dia e verificar o que tem, qual é a essência disso que eu posso passar para o meu aluno especial que está no nível X. Qual é a essência disso? Raiz quadrada. A essência é fazer somas, várias multiplicações. Ele já está no nível de multiplicação, então a gente pode dar uma explicação sobre raiz quadrada como uma sequência de multiplicações, que depois a base dessa multiplicação é que é a raiz. A gente vai começar com potência, lógico, né? Então eu tenho um professor, por exemplo, que é exímio em fazer isso. Tá, lá no Colégio UP, em Salvador, que é o professor Clausen, por exemplo, exime em fazer isso. Então, eu disse o nome, daqui a pouco alguém vai querer contratá-lo, eu vou perdê-lo, mas de qualquer maneira, são professores que estão desenvolvendo ideias fabulosas em cima dessas metodologias. Então, com isso, o que acontece? Essa criança vai aprender o que é uma raiz quadrada ou o que é uma potenciação sem fazer a potência, porque ela não está no nível disso. Ela vai se estimular a fazer multiplicações e ficar satisfeita que ao fazer multiplicações, ela está se aproximando, ela já está entendendo mais ou menos que uma potência, por exemplo, é uma sequência daquelas multiplicações. E aí a gente vai passar um monte de exercício, mas dentro do nível dela. Eu estou dando exemplo de matemática, que é mais fácil dar esse exemplo. Mas isso é em geografia, em história, em ciências, em tudo. Em português. Eu vi uma professora minha de português, não me lembro se foi a professora Juliana, que fez, que está lá conosco, né, no ensino fundamental, e que estava dando para, não me lembro que ano, alguma coisa relacionada a empregos do substantivo, e o aluno especial que estava na sala dela, que mal sabia o que era um substantivo, ela sentou com ele, mostrou os objetos, substantivo, etc. E disse, olha, todo mundo está aprendendo substantivo aqui na sala. Todo mundo está aprendendo substantivo, você também. Então você vai rabiscar, você vai circular todos os substantivos, as palavras que você acha que são substantivos no texto, e nós vamos acompanhando para ver se é ou não. Pronto, a criança saiu tendo certeza que estava aprendendo a mesma coisa que todos os seus colegas, substantivo. Só que os colegas estavam num nível e ela no outro. Outra coisa que outro professor meu faz constantemente, já que a prova, o teste, a tarefa, trabalho de casa desse aluno tem que ser adaptado, o que ele fez? Ele fez diversas tarefas diferentes para os alunos neurotípicos. Então, quando ele mas o meu é diferente, o de todo mundo é diferente, para ninguém pescar, ou para ninguém colar, seja lá o termo que seja usado na sua... Então ele diz, não, o meu é diferente porque o de todo mundo é. Cada um, não tem nada igual aqui. Então ninguém se sente inferiorizado. Então isso é uma coisa, essa é a atitude que nós temos que tomar para uma adaptação curricular para uma criança especial. Nunca esperar um laudo médico para diminuir a média para a criança passar. Espera aí, essa criança tem que passar com a média normal. Se a média é 7, ela tem que tirar 7 para passar. Como é que a criança dessa vai tirar 7? Se na legislação diz que toda criança especial tem que ter suas tarefas, suas avaliações e seu ensino baseado em relação ao seu nível de conhecimento e de entendimento, se você passa uma prova para essa criança e ela tira 5 e se a média é 7, quem errou foi você, é óbvio, porque a legislação diz que você tinha que fazer um questionário para ela no nível de entendimento dela. Se você fez o questionário e ela não entendeu, quem foi que errou? Foi ela ou foi você? Foi você. Lógico. Fui eu como professor. Então eu errei. Porque eu pensei que ela estava no nível da prova que eu passei para ela. Quando eu fui ver, a média na minha escola, por exemplo, é 7. Ela tirou 5,5. Então eu rapidamente finjo que eu não fiz a prova. Deixa eu errei. Eu vou fazer outra prova correndo no nível dela. Porque o nível tem que ser o dela. Por quê? Porque ela vai sentir que está aprendendo,
o sistema límbico dela vai ser desenvolvido, vai estar com autoestima elevada, o sistema límbico vai trabalhar a favor dela, e nós sabemos, por diversas pesquisas, inclusive uma ex-colega nossa de Nova York, que está na França, que o sistema límbico nosso trabalha o tempo todo para corrigir todos os nossos defeitos. Então, se nós pusermos na cabeça que o primeiro passo para nós conseguirmos evoluir uma criança, seja neurotípica, seja com alguma deficiência, seja autista, seja o que for, é elevar a autoestima dela. Se nós nos preocuparmos com a elevação da autoestima dela, nós estamos dando, não é um passo adiante, nós estamos dando 1000 passos adiante. Porque nós estamos nos aliando ao médico mais eficiente e eficaz do mundo, que é o sistema límbico dentro do cérebro dela. Ele deteta os defeitos e corrige os defeitos. Amigos, meus livros têm tudo isso, meus vídeos têm tudo isso, os cursos que a gente está dando têm tudo isso. Acompanhem, inscrevam-se no nosso canal, compartilhem com seus colegas. O mais importante é que a gente esteja difundindo essas ideias para evitar destruir essas crianças. Nós temos que salvar essas crianças da exclusão escolar e consequente exclusão social. Cabe a nós. Só nós, professores, podemos fazer isso. Então vamos estudar muito. Aliem-se a nós no IUP, para que nós possamos juntos chegar à conclusão de diversas coisas. Agora, quem estiver nas proximidades de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, onde eu estarei daqui a 2 semanas, a Clínica Psicolúdico vai começar um processo de estudos, centro de estudos, para as coisas mais importantes que existem. A primeira que vai sair é sobre o autismo. Mas eu vou propor lá nós fazermos um de educação. Pode não ser na Clínica Psicolúdico, pode ser numa das escolas, tá, de lá, mas nós fazermos isso, tá, para estudar, estarmos conscientes de tudo que nós temos que saber para não prejudicar nossos filhos. Também grupo de estudo para os pais. Muitos pais não têm obrigação de ter diploma, de ter a formação. Então vamos nos juntar, principalmente pais de crianças com deficiência, para que nós possamos realmente evitar a destruição de nossos filhos. Okay? Nosso tema de hoje, então, foi falar rapidamente sobre essas 2 perguntas idiotas. Primeira, como eu vou saber o que fazer com essa criança na minha escola se ela não tem laudo médico? Segunda, se você trouxer um laudo médico, eu posso reduzir a média dela para passar de ano. Então, quem tiver qualquer dúvida, entre em contato pelo nosso e-mail, nosso WhatsApp, aqui mesmo no YouTube. E um forte abraço para todos vocês.